Olá, olá pessoal, como vocês estão? Bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre as relações públicas, né? Ou as relações públicas. Aí a gente já começa com duas questões, né? A área de relações públicas e o profissional de relações públicas. Então, por que você deve pensar em ter como opção fazer relações públicas na nossa universidade? Eu vou avançar aqui um pouquinho. Bom, então, o nosso curso, ele está no setor de artes, né? Setor de comunicação, artes e design, é o SACOD, e dentro do departamento de comunicação social, tá? Então, nós temos os cursos de jornalismo, publicidade e propaganda e relações públicas. Então, são três grandes cursos separados, mas que pertencem a essa área da comunicação social. Né? Mas o teu diploma vai sair como habilitação, habilitação não, vai sair com bacharelado em relações públicas, né? Bom, como está aqui, vocês estão vendo, bacharelado em relações públicas. A nossa modalidade é presencial, o nosso regime é semestral e o nosso local de aulas é lá no setor de artes, comunicação e design, no campus Cabral, tá? E vocês vão ter aula matutino e noturno. Como assim, professora? Tem aula manhã e noite? Sim, o nosso currículo pressupõe aulas no período da manhã e da noite. E à tarde, é claro, é livre para você participar, né, dos projetos de extensão, participar da iniciação científica, participar de estágios. Né? Então, por isso, à tarde nós não temos aula. E o número de entrada, então, de vagas por processo seletivo anual é sempre 30. Tá? A carga horária do nosso curso, então, durando aí 4 anos, né, 3.205 horas, né, que é o que o MEC, o Ministério da Educação, exige. Então, não temos como mudar isso. Então, vocês podem fazer o curso em, no mínimo, de 4 anos, ou seja, os 8 semestres, e às vezes as pessoas me perguntam, é possível fazer em 4 anos? Sim, é possível. Dá tempo para tudo, você consegue se organizar. Mas é claro que às vezes pode acontecer algo no meio do caminho e você ir fazer, por exemplo, né, algum intercâmbio fora do país e você atrase 6 meses, atrase mais um pouquinho, tudo bem, porque você tem o máximo, então o mínimo de 4 anos e o máximo de 6 anos para terminar o seu curso, tá? O diploma, então, vai sair lá, você é profissional bacharel em relações públicas. Bom, o perfil, então, do nosso curso. Nós temos uma formação geral, que, é claro, vai contemplar conteúdos da cultura geral, vai ter formação ética humanística, né? Vocês vão ter também disciplinas sobre um pouco de economia, comunicação e economia, direito, administração e assim por diante. Além de você poder optar em fazer algumas disciplinas fora do departamento, né? Isso é totalmente possível, então vai tudo compor a tua formação geral, ok? Então, isso seria a primeira característica do perfil. A segunda é a formação em comunicação, tá? Aí sim, aí nós vamos ter conteúdos aplicados às ciências da comunicação, tá? Com foco naqueles que contribuem para o entendimento dos processos e as práticas de relações públicas. Ah, Glaucia, mas eu vou poder fazer disciplina de formação em comunicação no jornal? Em PP? PP, Publicidade e Propaganda? Pode sim, né? Por quê? Vocês vão ter algumas disciplinas em comuns, então você vai conhecer os seus colegas também desses cursos e depois você pode tentar fazer as disciplinas dos outros cursos, os professores geralmente abrem vagas, né? Para você se integrar também, né? E compondo o teu currículo, isso é necessário, tá? Então, os fundamentos teóricos da comunicação, vocês vão ter estudos das correntes teóricas da comunicação, história social do meio, né? Aí vocês têm que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes as pessoas reclamam, ai, Glaucia, mas tem tantas coisas para ler. Sim, não tem como. Fundamentos teóricos da comunicação é leitura. Você pode ler no e-book, você pode ler na tela do seu computador, na tela do seu celular, o que você quiser, mas você tem que ler. Tá? Você vai também entender um pouco o que é pesquisa em comunicação,
as interfaces da comunicação com a cultura e a política e os campos profissionais, né? A legislação e a ética das comunicações. Então, veja o que é a formação em comunicação, tá? Em seguida, você vai ter um bloco que a gente chama de linguagens, mídias e tecnologias. O que é isso? É onde vocês estudam as questões da linguagem, da retórica, do discurso, organização das informações. Tem uma coisa também aqui em linguagem, que é a questão da produção de texto. Então, vocês vão ter oficina de redação, redação 1, redação 2, redação 3. Por quê? Porque profissional de relações públicas vai trabalhar com a produção de texto o tempo todo. Seja texto escrito, seja texto oralizado. Tá? Então, isso é muito importante. Vocês também vão trabalhar um pouco a questão do estudo das mídias, das tecnologias de informação, de comunicação e cybercultura, lembrando que estamos na cybercultura, que hoje nós precisamos de um profissional, né, que saiba lidar com as redes sociais, que saiba olhar esse mundo virtual, né, e não, digamos assim, misturar o virtual com o real, mas perceber que os dois estão imbricados. Então, isso é necessário, não tem mais como. E também estudos semióticos da comunicação, tá? E ainda segue. Aí a gente entra também em informação específica em relações públicas, tá? Aí nós vamos ter conteúdos teóricos e técnicos aplicados com práticas laboratoriais, né? Pesquisa de opinião, ou seja, para você entender o que é realmente essas relações públicas, né? O que é ser um profissional de relações públicas? Ai, professora, profissional de relações públicas faz evento. Faz, mas não faz só isso. O profissional de relações públicas vai muito além disso, né? É proibido? Não, não é proibido, né? É interessante que a gente possa ter um profissional de relações públicas trabalhando com eventos. Mas é interessante porque esse profissional de relações públicas, com o nosso currículo, sai apto, tá, a trabalhar com a questão do planejamento em comunicação. Que é isso que nós precisamos hoje, que é isso que as organizações precisam, né? Então, vocês vão ter os fundamentos teóricos e técnicos das relações públicas, as práticas laboratoriais em relações públicas também, né? E é claro, né, gente, vocês vão ter os estágios, estágio obrigatório, que é uma disciplina, vocês vão ter que cursá-la, e vão ter os estágios não obrigatórios também. A gente cuida muito desses estágios, sabe? Por quê? Porque muitas vezes o próprio público sabe o que é um relações públicas e coloca relações públicas, por exemplo, no telefone de marketing vendendo, sei lá, um livro. E o Relações Públicas não é isso, né? Relações Públicas vai ter que trabalhar na questão do planejamento, né? Ele vai ter que trabalhar o planejamento de como vender esse livro, e não ele tem que estar na ação de vendedor, né? Então, por isso, realmente, os estágios, nós cuidamos muito, são estágios específicos, né? Que você vai fazer no período da tarde, e sempre vai ter um professor supervisor, né? O professor vai querer o teu planejamento, e ele vai, né, receber relatórios seus semanais, né, e depois um relatório final do seu estágio. Então, isso é muito importante, né? E para concluir o curso, vocês vão ter que elaborar um projeto ou uma monografia, né? Então, vejo que esse projeto ou monografia, ele vem sendo construído durante o curso, com as disciplinas que você fizer, tá? Com a integração que você vai ter com os professores, com a participação nos projetos de extensão, com a participação, por exemplo, de agências que nós temos, né? Nós temos a Fábrica de Comunicação, que é de jornalismo, mas relações públicas pode participar. Nós temos a agência de RP, né? Que você deve e pode participar desse projeto, e tem vários outros. A publicidade e propaganda também tem o pasta.com, por exemplo. Então, veja que você, como aluno de relações públicas, você pode participar de todos os projetos, né? Então, isso vale a pena e é muito importante que você avance. Eu já falei que a duração do curso são 4 anos, a mínima. Vocês podem participar em programa de monitoria. O que é uma monitoria? Então, digamos, você fez o primeiro semestre, você fez as disciplinas lá de oficina de redação, e você tirou, né, a sua nota foi 10. No próximo primeiro semestre, o professor pode abrir uma vaga para monitor, e você pode ser monitor junto com esse professor na disciplina.
Por que é importante e interessante ser monitor, gente? Porque você vai vivenciar um pouco o que é essa docência, né? O que é também participar e ver a formação. E isso pode te levar para um caminho da docência. Relações públicas pode se preparar para ser professor em relações públicas, tá? Então, isso é bem importante. Você pode participar de projetos com bolsa permanência e participar dos projetos de iniciação científica dos professores também com bolsa ou sem bolsa, como voluntários, né? E a gente tem diversas atividades vinculadas ao interesse acadêmico, né? Aqui, por exemplo, no curso de Relações Públicas, vou destacar a Agência de Relações Públicas, que é a prática, tá? A prática, vocês podem até começar a segui-la agora já, né, nas redes sociais. A prática, ela é a Agência Experimental de Relações Públicas e é um projeto de extensão, mas ela atende toda a universidade e até algumas demandas que vêm externo, né? Às vezes atende como, professora Gláucia? Por exemplo, quando alguém quer montar um evento e não sabe por onde começar, pedem ajuda prática. Ou alguém quer começar uma pequena empresa em casa, familiar, né? Faz muito bem brigadeiro e quer saber como é que ele pode fazer um planejamento de comunicação para vender mais brigadeiros. Aí entra a prática junto, fazendo esse planejamento com eles, tá? E assim por diante. Então, veja que importante é isso, né? E isso é o quê? Aí eu chego nas competenciabilidades de vocês, né? Que é dos egressos, ou seja, depois de formado, o que você tem que ser? O que você vai fazer? Você vai principalmente, olha, esse daqui, ó, administrar os relacionamentos das organizações públicas ou privadas com seus diversos públicos de interesse, tanto internos como externos. Públicos, Glaucia, mas só quem tem público é ator? Não, as organizações públicas ou privadas, que são as empresas, têm os seus públicos externos, né? E internos. Os internos, quem seriam? Se é uma fábrica, você tem os funcionários do chão de fábrica, você tem a diretoria, você tem a presidência, né? E o que faz parte dos internos também, os familiares desses profissionais que trabalham nessa organização são públicos internos também, e assim por diante, né? Os externos, uma empresa que venda produtos para essa organização é um público externo e assim vai seguindo, né? Então nós temos, veja como o Relações Públicas vai ter que administrar muitos relacionamentos, né? Aplicar conceitos e técnicas de comunicação estratégica, comunicação dirigida e comunicação integrada, tá? Isso é muito importante. Por quê? A comunicação dirigida é para um público específico, então você vai ter que fazer uma pesquisa de opinião pública, saber quem é o público daquela organização, quem é o público que é interessado por algum produto, né? E quais serão as estratégias que você vai, técnicas e estratégias que você vai usar para atingir esse público, né? E realizar uma comunicação integrada também, isso é muito importante. Você vai planejar e desenvolver pesquisas e auditorias de opinião, comunicação e imagem. Acho que vocês já viram muitos, por exemplo, né, nas empresas, né, que vai ter aquela... Você entra no site, tem a frase, né? Nossa empresa, tal, 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 tal. Sabe quem geralmente escreve essa frase? É o Relações Públicas. É o Relações Públicas que apresenta, que faz a cara dessa organização. Tá? Então, veja a importância disso, né? E você vai também elaborar planejamento estratégico de comunicação institucional, coordenar programas de comunicação, elaborar materiais, instrumentos de comunicação em diferentes meios e suportes com a finalidade de realizar os objetivos estratégicos do exercício da função de relações públicas. Veja que para elaborar planejamento estratégico, você vai ter que saber quais são as ferramentas que o jornalista usa, quais são as ferramentas que o publicitário usa. Por quê? Porque você vai planejar considerando todas essas ferramentas e considerando a sua equipe. Geralmente, uma equipe de comunicação numa instituição tem o Relações Públicas que coordena, tem o jornalista e tem o publicitário.
Então, está tudo, né, integrado e imbricado. Eu sempre brinco, né, imbricado, porque você não sabe onde começa a função de um e termina do outro. Então, esses três profissionais juntos podem realizar uma boa e excelente comunicação, né? Então, é nesse sentido que a gente trabalha também no departamento, né? E aí vocês vão perguntar, mas onde eu vou trabalhar? Eu nunca vi relações públicas. Onde eu vou trabalhar? Né? Aí, na verdade, existem várias vias, né? Aqui eu coloquei algumas, né, gente? Ó, em assessorias de relações públicas de organizações de diversos tipos, primeiro, segundo e terceiro setores. Eu diria que essa demanda tem aumentado muito com a questão da pandemia, né? Hoje, 2020, essa pandemia mundial, ela aumentou demais, né? Há uma grande demanda por profissionais de relações públicas que possam ajudar as organizações a se comunicarem com seus públicos, tá? E são organizações grandes e pequenas, sabe? Importante muito isso. Você pode também trabalhar em agências e consultorias de relações públicas, né? E você pode ter a sua própria agência de consultoria de relações públicas, né? Tem vários no mercado. Se vocês derem uma busca no Google, vocês vão achar algumas, né? Inclusive com ex-alunos da nossa instituição, tá? Isso você seria, então, um profissional autônomo de relações públicas. Bom, e a D, que está vinculado, né, a você ser monitor, que é você ser docente, você se preparar, fazer um mestrado em comunicação, um doutorado, e se preparar para ser professor numa instituição que forme relações públicas, né, ou que forme profissionais da comunicação. Tá? Então, isso é muito importante. Lembrando que o profissional de relações públicas, ele também vai ter, o estudante de relações públicas, né, antes de ser profissional, ele terá disciplinas de televisão, tá? De rádio, de fotografia, né? De como manusear uma câmera fotográfica, uma câmera, né, de produção de vídeo e também de edição. Tá? Vocês vejam a importância do profissional de relações públicas de entender com tudo isso, porque quando ele for fazer o planejamento, ele tem que ter uma ideia do que ele vai usar e como vai usar. Né? Isso nos leva a muitas coisas, né? Então, só para caminhar para o fechamento, né, gente? Então, a nossa profissão, relações públicas, ela não é nova, não. As pessoas falam, nossa, isso é uma profissão nova? Não. Ela foi regulamentada no Brasil pela Lei 5.377, de 11 de dezembro de 1967. Tá? Ela foi atualizada, é claro, em 24 de agosto de 2012, mas veja que existe relações públicas no Brasil desde 1967. 53 anos da profissão no Brasil. Tá? E se aqui vocês estão vendo o endereço, né, que é o www.conferp.org.br, né? Que é o quê? Que é o endereço, então, digamos assim, de onde se cuida do profissional de relações públicas no Brasil. Então, geralmente, você vai, após fechar sua graduação, você vai fazer um cadastro na Conferp, né? E você vai, a gente Conferp, né? E você vai, então, se associar e atuar como RP profissionalmente, né? Então, isso é importante e, e temos que seguir, né? E outra coisa também, né, gente, a questão o relações públicas e as demais funções dos profissionais das organizações. Né? Eu não consigo ver, por exemplo, uma grande organização, uma fábrica de vasos plásticos para se plantar flores, né? Vocês sabem que essa fábrica subiu a venda agora, em tempos de pandemia. E o que aconteceu? Eu estou contando um estudo de caso, né, que eu estou observando e fazendo anotações, porque eu tenho pessoas conhecidas que trabalham nessa fábrica. Eles nunca tinham pensado em ter relações públicas na equipe.
Porque eles vendiam os vasinhos lá, vendiam para as lojas que vendiam os vasos, e assim vai para a jardinagem. Agora, o que aconteceu com a pandemia? As pessoas passaram a ficar muito em casa e passaram a olhar um cantinho. Nossa, preciso de uma planta aqui. Nossa, o meu jardim precisa ser todo reorganizado, né? E é isso, essa fábrica começou a receber muitas encomendas. E aí eles falaram, pera lá, que público é esse? Quem são esses? Como é que a gente lida com isso, né? E eles então montaram o departamento de comunicação, né? Para trabalhar em conjunto com os outros departamentos, os vendedores, o pessoal da contabilidade, né? O pessoal do chão de fábrica. Inclusive, uma inovação que os profissionais de relações públicas propuseram, que não é uma inovação tecnológica, não é nada, foi colocar um jornal mural, sabe aonde? No refeitório dessa empresa. Não tinha. O pessoal lá do chão de fábrica que fazem os vasos, eles não tinham nenhum local para ler algo sobre o presidente ou sobre o pessoal da contabilidade. E isso foi bem interessante. Quando eles voltaram a trabalhar presencial, eles se depararam com aquele mural e eles têm agora um jornal mural. Então, depois das refeições, eles tomam um cafezinho e eles conseguem ler esse jornal mural. Veja que pequenas ações. E mudou a cara da empresa na rede internet, tanto no seu portal como nas suas redes sociais, e o feedback que se dá a esse público, né? Por quê? Porque como a demanda de venda aumentou, a demanda de questionamentos, de elogios, de reclamações também aumentaram, né? E aí entra o profissional de RP para gerenciar tudo isso. Então, é muito importante, né, gente? E outra questão, sempre, né? Isso é todos os profissionais vão ter que ter agilidade, iniciativa, criatividade e cultura, né? E nunca ter preconceito linguístico, porque você vai lidar com a pessoa que trabalha no chão de fábrica, que é semi-analfabeto, e você vai lidar com o presidente dessa empresa, né? Que vai ter MBA e outras formações. Então, você não pode ter preconceito linguístico, tá? Você tem que saber se comunicar com todos, tá? E uma última dica, e que é muito importante, né? Você tem que dominar mais de um idioma. É essencial. Ah, Glaucio, o que eu faço? Inglês, espanhol, italiano? É claro, né, gente? O inglês é ainda a língua que a gente mais se comunica mundialmente, né? Mas o espanhol é bom, o chinês é bom, né? Mas é importante que você domine a sua língua portuguesa, mais uma língua e, se possível, mais uma, né? Mas dominando a sua e mais uma, está ótimo, né? Não é necessário se preocupar muito com isso, tá? Mas então, pessoal, é isso. E eu espero, né, vê-los aqui com a gente no Departamento de Comunicação Social, seja de forma presencial ou seja com as aulas de forma à distância, que nós não sabemos ainda como estaremos em 2021. Muito obrigada e até lá no departamento. Espero vocês. Abraço.